Sejam bem-vindos ao trabalho sobre as duas obras artísticas, sendo elas o livro A Guerra do Fim do Mundo e a música Sobradinho. O grupo é composto por André Avelar, Brenda Cardoso e Júlia Bontempo, que cuidaram da produção do mapa mental, e por mim, Walter Cota, Bernardo Bornac e Caio de Lima, e a nossa função foi gravar e editar o vídeo. O trabalho é da matéria de literatura da professora Mariana e também de português da professora Flávia. Então, vou falar um pouco sobre o que a gente sente durante a leitura do livro, né? Então, pela obra A Guerra do Fim do Mundo ser um romance, o detalhamento é uma característica marcante durante toda a leitura. A gente percebe a pluralidade de detalhes que são dados, a discricionalidade de tudo que é contado, e isso nos prende cada vez mais e torna o mundo muito épico, dramático e lírico, totalmente novo e diferente do que a gente está acostumado, né? E, além disso, a leitura nos permite viajar e conhecer a cultura nordestina e sua história, principalmente quando se trata dos canudos. Bom, vou falar um pouquinho agora sobre a nossa segunda obra escolhida. Ela foi a música Sobradinho, de Sai Guarabira. Ela basicamente fala como que é a vida de uma pessoa lá no sertão, falando quando o homem chegou lá, desfez a natureza, as pessoas que moravam perto dos rios foram deslocadas porque esses rios agora foram construídas barragens, falando que assim ia melhorar a economia, mas consequentemente só trouxe mais seca. E também comentando bastante sobre a importância do Rio São Francisco, que é um rio que basicamente não seca o ano inteiro e que corta o Nordeste inteiro. Texto 1. Para envolver o leitor, o autor utiliza as tramas da guerra. É uma narrativa rica em detalhes e mistura fatos reais e fictícios, principalmente quando se diz sobre os personagens da história. A obra é uma epopeia do sertão nordestino, na qual lá habitavam homens brutos que tiveram a vida mudada por Antônio Conselheiro, um pregador que era considerado o próprio Jesus na terra. Então, no texto 2, a gente pode perceber também que a música é uma forte demonstração de como a intervenção do homem pode gerar impactos irreversíveis no espaço geográfico, tanto trazendo malefícios para a própria saúde, para a natureza, seja em benefícios políticos e econômicos principalmente. O autor utilizou a construção da usina de Sobradinho na Bahia, apontando as inundações só para a construção desses. Isso retrata bem e tem uma forte ligação com o texto 1, que é o livro A Guerra do Fim do Mundo, porque você pode associar como é visto o Nordeste pelo olhar político e econômico do mundo moderno. O texto 1, Mário Vargas, faz uma narração rica em detalhes sobre a Guerra de Canudos, sendo considerada para a história brasileira uma das maiores barbaridades. Lousa descreve o sertão nordestino riquíssimo em detalhes e consegue nos transportar para a vida nos personagens como se estivéssemos vivendo aquilo, de modo que aproximamos muito dos personagens, já que eles descreve com muita exatidão. Texto 2. Faz uma referência aos protestos contra as construções de represas elétricas que gerou o fim de muitas cidades na Bahia para a construção de usinas. Como apresentado na música E o Sertão Vai Virar Mar, dá no coração fazendo a referência à inundação das cidades, e o medo que algum dia o mar vire sertão, para demonstrar as consequências trazidas pelas construções. Agora, para citar os pontos em comuns, a gente pode ver o primeiro ponto em comum entre as duas obras, é que ambas, o tema Nordeste no Brasil é tratado mais especificamente sobre Canudos. Segundo ponto, as duas obras demonstram muito sobre a elite política de suas épocas, reprimem bastante os povoados dessas regiões do Nordeste. Terceiro ponto, relatam como é a vida sofrida de um nordestino e como essa relação de uma vida dura vem se repetindo ao longo dos tempos. O quarto ponto em comum entre as duas obras é que ambas citam o fato de que os nordestinos sempre precisam estar se mudando do seu ambiente onde vivem por motivos de força maior, né? Que eles sempre precisam buscar lugares melhores porque eles são forçados praticamente a saírem de onde eles vivem. Quinto ponto. As duas obras têm um indício de fazer uma crítica de como o governo de ambas épocas não ligam para o Nordeste
e quando ligam para reprimir revoltas liberais. No trecho, o homem chega e já desfaz a natureza, tira a gente e põe represa, diz que tudo vai mudar, o São Francisco lá pra cima da Bahia. O autor critica a elite política e econômica que reprime o povo e a natureza do sertão. Tanto a música quanto o livro, que narra a Guerra de Canudos, o faz sob a perspectiva de todos envolvidos no conflito, desde os sertanejos, jagunços, que expressam sentimentos de uma poesia escrita no dia a dia de um sertanejo no Brasil.